O deputado delegado Marcelo Freitas, da tribuna da Câmara, manifestou preocupação com os rumos que estão sendo tomados pelo Judiciário, em especial pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado apontou: "Muito me preocupa o excesso de punitivismo que tem emanado daquela Casa de Leis, sem que haja a particularização das condutas de pessoas que se encontram presas, de pessoas que se encontram indiciadas e que podem vir a ser processadas sem que haja mínimos indícios da participação daquelas pessoas nos atos que, de fato, prejudicaram esta Casa do Povo, o Senado da República, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto." O deputado lembrou que princípios básicos de direito precisam ser respeitados se houver Estado de Direito e que isso não vem ocorrendo. Ninguém está aqui para apoiar nenhuma invasão, nenhuma incursão aos prédios públicos, mas é preciso que haja responsabilidade dos órgãos de controle para fazer aquilo que é basilar no direito penal e que é essencial em todas as democracias civilizadas do mundo: a particularização das condutas, a individualização das condutas de cada uma daquelas pessoas que se encontram presas e que estão sendo responsabilizadas. Freitas lembrou a responsabilidade do Congresso Nacional e do próprio Supremo Tribunal Federal, dizendo: "É preciso que esta Casa do Povo faça um equilíbrio entre os poderes, juntamente com o Senado da República, para que consigamos compreender com clareza o papel e a função de cada um dos atores que compõem a nossa República. A Câmara dos Deputados tem um papel essencial, e nós clamamos especialmente ao Supremo Tribunal Federal que particularize e individualize as condutas daquelas pessoas que se encontram presas." Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 19 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor para a empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo essa tribuna dessa Casa do Povo para poder registrar e ressaltar a preocupação que tenho tido mais uma vez com o Poder Judiciário de nossa nação, especialmente com as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Muito me preocupa, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o excesso de punitivismo que tem emanado daquela Casa do Povo, sem que haja, senhores e senhoras deputados, a parte
particularização das condutas de pessoas que se encontram presas, de pessoas que se encontram indiciadas e que podem vir a ser processadas sem que haja mínimos indícios da participação daquelas pessoas nos atos que de fato prejudicaram essa Casa do Povo, o Senado da República, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Ninguém está aqui a apoiar nenhuma invasão, nenhuma intrusão aos prédios públicos, mas é preciso que haja responsabilidade dos órgãos de controle para fazer aquilo que é basilar no direito penal, que é essencial em todas as democracias civilizadas do mundo, que é a particularização de condutas, a individualização das condutas de cada uma daquelas pessoas que se encontram presas e que estão sendo responsabilizadas. Cito aqui 3 exemplos que muito me chamam a atenção. O primeiro deles, o afastamento, sem requerimento de quem quer que seja, do governador do Distrito Federal, Ibanez. Sem sombra de dúvidas, a história mostrará que é um equívoco, que é um grande erro do Poder Judiciário. Da mesma maneira, a manutenção da prisão do então ministro da Justiça, Anderson Torres. Sem sombra de dúvidas, um excesso que precisa ser corrigido imediatamente pelo Poder Judiciário, assim como foi feito no ex-comandante-geral da Polícia Militar. O direito penal não coaduna com a possibilidade de se punir alguém por omissão penalmente relevante nesses casos em que estamos tratando, que ocorreram aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. É preciso que essa Casa do Povo faça um equilíbrio entre os poderes, juntamente com o Senado da República, para que a gente consiga compreender com clareza o papel e a função de cada um dos atores que compõem a nossa República. A Câmara dos Deputados tem um papel essencial e nós clamamos, especialmente ao Supremo Tribunal Federal, para que particularize e individualize as condutas daquelas pessoas que se encontram presas. Obrigado, presidente. Obrigado, Nota. Mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, que são profundas e muito também indignadas sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem contestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mim. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, não prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, tá certo? Eles vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, somente
o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição, eles não é uma questão de um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem. Certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, eles atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as conveniências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. Eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, estão dizendo porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado Democrático de Direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portaria do Supremo Tribunal Federal.